É mesmo possível falar português fluentemente em 90 dias? Ou será apenas um mito? Resposta curta. Sim, com plano certo e disciplina, já consegues falar bem após 90 dias. Neste podcast mostro passo a passo como fazer isso. Talvez estudes há alguns meses e sintas que ainda não falas livremente. Isso é normal. Muitos sentem o mesmo. Mas não te preocupes. O problema é o método, não tu. Quando entendes como aprender, tudo muda. E vais ver. Com o sistema certo, aprendes mais rápido do que pensas. Hoje mostro como elevar teu português em 3 meses. Claro, prático e divertido. O melhor pode seguir este plano em qualquer nível de português. Queres saber como? Como falar mais fluente em apenas 90 dias? Eu fiz a mesma pergunta. Queria saber se era possível ou se eram só promessas vazias. Então comecei a testar, ler e experimentar. Com o tempo percebi. Sim, funciona. Mas apenas com um sistema. Nada de acaso, nada de caos, e sim, um plano claro em etapas. Queria algo que soasse bem na teoria e funcionasse na vida real. Sem horas de gramática seca, sem estresse, mas um caminho motivador e divertido. Daí nasceu o meu plano de 90 dias. Um conceito que eu mesmo usaria. Realista, viável, eficaz. Eu sei como é começar motivado e depois travar. Por isso o plano mostra progresso diário, sempre um pouco. Fase 1. Os fundamentos. Nesta fase, crias uma base sólida. Não importa teu nível atual. Mesmo quem aprende há mais tempo deve reforçar conscientemente a base. Tudo depois se apoia nisso. Aqui focamos em 3 pontos: vocabulário, pronúncia e gramática. Pilares da fluência. Comecemos pelo vocabulário. Só consegues falar o que conheces. Por isso escolhe diariamente cerca de 10 novas palavras ligadas à tua vida. Nada de caos, mas palavras úteis. Coisas do teu dia, trabalho e hobbies. Escreve-as. Usa-as em frases simples e repete-as sempre. Melhor usar poucas palavras ativamente do que conhecer centenas passivamente. Dica: cola palavras novas à vista, no espelho, frigorífico ou portátil. Assim encontras as palavras sempre e aprendes sem perceber. Depois vem a pronúncia. Fala em voz alta. Mesmo estranho, esse é o segredo. Repete textos curtos, imita podcasts ou vídeos, ou faz shadowing, ouvindo e falando ao mesmo tempo. Treinas não só a boca, mas também o ouvido. Assim ganhas ritmo e melodia. Por fim, a gramática nada de estudo seco, mas prática focada. Começa pelo presente, pronomes pessoais e ordem simples. Lê frases curtas, reescreve-as, muda-as. Assim entendes como a língua funciona. Não te pressiones a ser perfeito. Basta ganhar segurança passo a passo. Na fase 1, aprendes a entender português, ouvir e expressar ideias simples. Colocas a base, tranquila, organizada e possível. Em poucas semanas as frases soarão mais naturais e falarás com mais confiança. Fase 2.
trazer o português para o dia a dia. Na segunda fase, deves viver português de verdade. Sais do modo estudo e levas a língua ao cotidiano, passo a passo, naturalmente. Seja A2, B1 ou B2, esta fase serve para qualquer nível porque adapta-se à tua vida. Quanto mais português te rodeia, mais fácil aprendes. Começa pequeno, põe o telemóvel e apps favoritas em português. Escreve listas e notas na língua. Ao ver séries, escolhe legendas em português europeu. Ao ouvir música, procura canções portuguesas e presta atenção à letra. Tudo isso não é estudo extra, mas parte normal do dia. Assim absorves português sem te sobrecarregar. Tenta também pensar em português. Ao acordar, diz mentalmente: faço café? Tomo banho? Vou trabalhar? Parece banal, mas é assim que treinas o cérebro a usar a língua automaticamente. Sempre que tiveres chance de falar, aproveita. Pede em português na pastelaria. Diz olá no supermercado ou manda mensagens na língua. Não importa ser perfeito, importa estar ativo. Também frases curtas e simples contam. Regularidade é tudo melhor um pouco diário do que muito uma vez por semana. O português deve fazer parte natural da tua vida, no pequeno almoço, no autocarro, no passeio. Ouve podcasts, vê vídeos no YouTube ou lê artigos que gostes. Escolhe temas que te divirtam para continuares motivado. Com o tempo notarás palavras sem consultar dicionário e pensarás cada vez mais em português. Este é o objetivo da fase. Não só aprender, mas viver português. Fase 3. Falar livremente. Na terceira fase, é hora de falar, livre, espontâneo e sem medo. Agora aplicas tudo o que aprendeste. Seja A2, B1 ou B2. Fala dentro do teu nível. Não busques gramática perfeita, busca ser compreendido e sentir-te bem. Aqui praticas fala real, com outros, contigo, alto ou baixo. Agarra qualquer oportunidade de usar português, com amigos, tandem online, curso ou conversa com vizinho. Se não tiveres parceiro, fala sozinho. Conta o que fizeste hoje, o que planeias ou pensas. Pode parecer estranho, mas é das práticas mais eficazes. Também ajudam jogos de papel. Imagina-te no restaurante, no escritório ou em viagem. O que dirias? Como reagirias? Quanto mais repetes situações, mais natural fica teu português. Aceita erros como parte do caminho. Não tentes controlar cada palavra. Fala mesmo sentindo insegurança. Cada frase dá-te mais confiança. Ouve-te e sente orgulho de te lançares. Se quiseres, grava-te a falar. Assim percebes como soas e trabalhas pronúncia ou fluidez. Na fase 3 vivemos português autêntico. Aprendes a reagir sem traduzir e sentes-te cada vez mais livre. Depois de 90 dias não estarás perfeito, mas falarás fluentemente, natural, confiante e feliz. Esse é o objetivo. Após o plano vem muitas vezes a parte difícil. Manter-se. Muitos começam motivados, mas depois de alguns dias surgem dúvidas. Talvez penses: não tenho tempo. Ou
Cometo tantos erros, não vale a pena. Isso é completamente normal. Qualquer pessoa que aprende língua nova passa por fases assim. Importa reconhecer o que está por trás desses pensamentos e não levá-los demasiado a sério. A armadilha é um querer ser perfeito. Muitos travam porque têm medo de errar. Mas perfeição não é o objetivo. O objetivo é comunicar. Aprendes a falar falando, não esperando até ficar sem erros. Armadilha 2, tempo. Não tenho uma noite inteira para estudar. Também não precisas. Bastam 20 minutos por dia se usares bem. O truque é criar pequenos hábitos. Ouve português no pequeno almoço, escreve 2 frases ao almoço, repete palavras à noite. Passos pequenos, grande efeito. Armadilha 3, dúvidas sobre si mesmo. Talvez aches que não tens talento ou és velho demais. Mas não é verdade. Aprender línguas é questão de rotina, não de talento. Qualquer um progride se continuar. E o bom é que o cérebro adora repetição. Quanto mais te rodeias de português, mais natural fica a armadilha 4. Comparação. Vês outros que parecem aprender rápido e ficas desanimado. Mas cada um tem ritmo, vida e prioridades diferentes. Não precisas ultrapassar ninguém, só continuar. O teu progresso importa. Haverá dias sem vontade ou com sobrecarga. Isso faz parte. Então faz menos, mas não pares. Constância vence intensidade. Assim ficas fluente, devagar, verdadeiro e duradouro. No início talvez fosse cético. 90 dias português fluente? Parece bom demais para ser verdade. Mas agora sabes, é possível. Sem magia nem segredo. Apenas plano claro, passos diários e alguma disciplina. Claro que nem sempre será fácil. Haverá dias de cansaço, preguiça ou sensação de estagnação. Isso é normal. Importa continuar. Cada pequeno momento conta. Cada frase que dizes hoje aproxima-te do objetivo. Imagina-te numa esplanada, conversando em português, rindo, entendendo piadas, músicas, filmes, sem traduzir. Isso não é sonho, é a tua imagem do futuro. E podes alcançá-la passo a passo. Não estás sozinho nesta jornada. Muitos fazem o mesmo agora. Aprendem, duvidam, continuam. Por isso convido-te. Junta-te ao nosso desafio dos 90 dias de português. Partilha o teu progresso, conta o que resulta e motiva outros com a tua história. Juntos é mais fácil e mantemos o ritmo. Se gostaste do podcast, subscreve para não perderes episódios. Deixa também um comentário e diz-me qual a tua maior dificuldade ao aprender português. Vou adorar ler-te. Então, continua, acredita em ti e diverte-te a aprender. O teu português pode mudar totalmente em apenas 3 meses. Só precisas começar. Obrigado por estares aqui hoje. Ouvimo-nos no próximo episódio. Adeus e muito sucesso a aprender português.